Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país. E hoje, como sempre, vamos falar de política. A política muda a sua vida, viu? A escola do seu filho, a casa que você mora e o nosso futuro, a projeção de futuro. Um momento bem tenso, crise política no governo Lula, que mistura ali política e economia e o fortalecimento do Congresso Nacional. Vamos falar com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista e com uma vasta experiência aqui na política. Teve 4 mandatos de deputado federal, líder na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, está no 2º mandato de senador da República. Senador, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Maria, é um prazer estar com você. Uma alegria muito grande estar aqui na nossa Jovem Pan. Pois é, senador, muita gente desdenha da política, fala mal de político, mas a gente tem que conviver com a política e isso é positivo. O momento está num debate muito interno ali entre os partidos políticos. Qual é a previsão que o senhor vê de futuro, uma solução para essa crise política que assola o governo e organização também da oposição, né? Olha, eu já estou em Brasília há 32 anos, fiz 30 anos de mandato. Você é filho de político, né? Seu pai foi constituinte? Eu acho que exatamente. O que acontece, que eu acho que hoje em dia nós tivemos uma aproximação da sociedade da política nos últimos anos. Desde a chegada do presidente Bolsonaro, das redes sociais. Acho que você é de uma época que as pessoas votavam e nem se lembravam em quem deputado que tinham votado. Hoje, as pessoas, graças a Deus, elas têm um acompanhamento permanente da atuação do seu parlamentar, do seu senador, do seu representante. Eu, no minuto seguinte que eu voto agora em Brasília, ou eu sou aplaudido ou eu sou criticado nas redes sociais, no meu WhatsApp. Então, eu acho que as pessoas hoje, por mais que alguns critiquem a política, como você falou, estão mais próximas, graças a Deus, estão fiscalizando mais. Isso é muito importante para a nossa democracia, para que as pessoas se sintam representadas, para que a gente possa fazer a boa política no nosso país. É interessante que muita gente critica essa nova política, né, da cobrança diária em tempo real. E o senhor se adaptou, né? Que o senhor veio lá de trás, numa época que ninguém sabia nem o seu discurso. É verdade. Eu digo o seu, assim, o discurso geral. Não, dos verdade, políticos, verdade. Né? Então, eram eleitos lá com o discurso, chegavam aqui e votavam diferente e tudo ficava do mesmo jeito. Antigamente, a grande parte da população só acompanhava um pouquinho ali da Voz do Brasil, né? Que muita gente até criticava. Mas hoje, as redes sociais, as pessoas estão muito próximas. Né? Você vê um vídeo como aquele... E o senhor se sente confortável? Assim, melhor? Muito bom, né? Eu acho que isso é importante para você poder demonstrar o que é que você está fazendo. Hoje, tudo que eu faço para cada município piauiense, eu consigo mostrar para a população o que eu fiz. As pessoas têm um acompanhamento muito mais permanente da nossa atuação parlamentar. Eu acho isso muito positivo e irreversível. Irreversível também pode ser a situação do Congresso. O Congresso se empoderou, né, com o orçamento, né, está gerindo boa parte do orçamento discricionário, claro, e também em voz política e em comando político. Isso mudou até a relação. O senhor é presidente de um dos maiores partidos do país e deve ter notado essa mudança, né, da relação com o deputado e com o senador. Eu acho que desde que Bolsonaro assumiu o poder, a forma como ele fez a política de acabar aquele lado do toma lá da cá, de cargos, se dava o cargo para o ministério para um partido e tinha os votos. E isso deu muito problema no passado. E acho que hoje o próprio governo está errando muito porque quis reeditar esse passado que não volta mais, de dar o cargo para o partido e o partido dar os votos. Isso não está acontecendo, porque não tem identificação nos cargos. Você via nos governos do PT anteriores, tinha partido de direita recebendo cargos e entregava os votos. Isso não acontece, porque o eleitor agora está fiscalizando. O eleitor dos partidos de centro-direita não querem a vinculação com a esquerda, com o que defende a esquerda. E tem uma fiscalização e uma cobrança muito maior, e é por isso que essa forma de fazer política ultrapassada que o presidente Lula quis reeditar não está funcionando. Eu costumo dizer que a política é igual a bicicleta, né? Só gira para frente. Se voltar para trás,
não adianta que não tem força. E mudou mesmo, mudou a relação total de deputado com partido político. Eu insisto que houve mudança, né? Alguns presidentes de partidos me dizem que precisam fazer um esforço maior para controlar a bancada, né? É porque tem a cobrança do eleitor, não adianta só o presidente do partido pedir ou ter essa cobrança através de cargos, porque o eleitor está em cima e a forma de prestar conta hoje do mandato permanente através das redes sociais, a pessoa acompanhando o trabalho parlamentar, isso dá muito mais altivez para o deputado ficar livre de qualquer tipo de pressão, ou do partido ou de questão de cargos aqui em Brasília. Como é que o senhor se relaciona com os filiados e com os deputados e senadores, né? O PP, né, o Progressistas, ele é mais liberal, no sentido de que cada um vote como Eu queira? acho que sim, eu acho que nós temos que, quem tem que controlar a vida do parlamentar, eu acho que é o eleitor. É lógico que o parlamentar que está no Progressista tem identificação com as nossas bandeiras, que nós defendemos. Não tem ninguém no meu partido defendendo imposto sindical, por exemplo, né? Banheiro unissex, essas coisas que a esquerda defende. Nós temos uma visão mais liberal. Mas tem parlamentar que defende o governo Lula, né? Tem pessoas que têm, principalmente no Nordeste, mas está diminuindo bastante, que tem essa identificação. Eu, por mim, nós não teríamos cargos nesse governo, nós não teríamos participação, mas nós permitimos porque sabemos que essa pessoa vai ter que prestar conta no seu mandato, né? Mas a quase totalidade do nosso partido tem um viés de oposição ao atual governo. Senador, o senhor falou do Nordeste, é um político do Nordeste que não é tão rotulado do Nordeste, o senhor tem um nome nacional, discute problemas nacionais. Mas a força do Nordeste aqui em Brasília, na Esplanada, no próprio Congresso Nacional, é muito grande. O senhor acha isso certo, correto? Que o Nordeste seja mais forte politicamente do que o Sul e o Sudeste? Olha, depende muito do foco dos parlamentares. Acho que os focos dos parlamentares do Nordeste já está mais em Brasília, presente aqui nas discussões partidárias. E isso acaba dando uma maior influência partidária na vida de Brasília. O parlamentar do sul do país, ou de São Paulo, por exemplo, fica mais na política local lá, tem que estar mais presente. São cidades grandes que as pessoas têm que estar mais presentes. Então, isso cria uma distância de Brasília e acaba não tendo muitos parlamentares influentes ou que tenham representatividade aqui em Brasília, né? Isso, o pessoal do Nordeste é bem mais focado. Não quero que o senhor seja um consultor do Lula e do governo, mas com a sua experiência política, qual é a saída para essa dificuldade política que o governo está enfrentando? Não é uma tarefa fácil, porque eu acho que o discurso do Lula está ultrapassado. Eu mesmo dizia, eu era contra a volta do Lula, porque eu sabia que ele queria voltar não para encampar a questão de combate à fome e à miséria, como foi aquele primeiro governo, mas sim uma forma de trazer o seu partido de volta, né? Para ter passar em branco tudo que passaram da prisão, dos problemas que tiveram. E isso foi uma forma muito errada de trazer a política. O Lula chegou no governo olhando apenas pelo retrovisor, olhando para trás. É revanchista, senador? Eu acho que o Lula que veio para esse governo é um governo muito magoado com o que sofreu. Me disseram que ele tem uma predileção e aposta muito em quem o apoiou quando ele estava preso. Quem visitou na prisão. Visitou na prisão, que isso não é uma forma boa de digerir, né? Então ele não foi capaz de, por exemplo, quem teve uma atitude correta foi o Mandela. Até quando falava, o Lula vai ser reeditar o que o Mandela fez na África do Sul, de unir o país. E o Lula só quis falhar para a bolha dele, reeditou um discurso ultrapassado, quis trazer de volta políticas econômicas que não tem mais como ser implementado nos dias de hoje. É um governo que não tem nada de novo. Você vê, novo Minha Casa Minha Vida, novo Bolsa Família. Então, o que tem que se dizer novo, se eu te falar inteligência artificial, você não precisa dizer que ela é nova, porque ela já é inovadora. Então, são um governo ultrapassado que as pessoas não se identificam mais nos dias de hoje. Eu acho que ele foi um Lula analógico para um tempo digital. E por isso que não está dando certo. E eu estou notando também, senador, que essa modernização passou pela vida do país.
Hoje os empresários também já estão mais independentes de governo, né? Eu vejo o agronegócio não precisa do governo para quase nada mais, né? Estão descolando ali dessa dependência crônica que existia com governos, né? O que a gente tem que sempre fazer aqui é tentar proteger, que o governo não atrapalhe, que é o que está fazendo hoje, querendo aumentar a carga tributária, querendo só pensar em arrecadar. Você vê para os casos, Zé Maria, desde que começou esse governo, não tem uma medida de enxugamento de gastos, de melhoria de gestão, é só aumento de arrecadação, só se busca isso, e de formas erradas. Você viu essa questão do PIX, querer taxar a população, principalmente de baixa renda, através do PIX, tiveram que voltar atrás porque é um governo que não teve a capacidade de passar credibilidade ao país para implementar políticas públicas responsáveis, cortes de gastos, e se implementou no Brasil o que eu chamo a dieta do Lula, que é mais gasto em Brasília e menos comida no prato do povo brasileiro. E qual é o futuro da política? A política vai mudar? Está mudando? Nós temos dois grandes líderes no nosso país populares, né? Porque, na minha visão, você que conhece um pouco mais de história, nós tivemos 4 grandes líderes no Brasil populares, que é o Getúlio, o Juscelino, o Lula e o Bolsonaro. Mas pela primeira vez dois se enfrentaram. O Brizola também, mas não teve a admissão, nunca foi presidente. Então, mas pela primeira vez dois se enfrentaram. E vivos? Vivos, e então é muito difícil. Enquanto os dois estiverem vivos e atuantes, se Deus quiser, eles vão ficar por muito tempo, não vai ter terceira via. Acho que você vai ver na próxima eleição, que eu acho que tem tudo para o presidente Lula não disputar por conta da ineficiência do seu governo, ele não vai querer sair da vida pública com a derrota. E o Bolsonaro está com esse problema de inelegibilidade, que nós estamos lutando para corrigir esse erro da justiça eleitoral. Mesmo assim, o apoio deles é fundamental. Qualquer candidato do Lula e qualquer candidato do Bolsonaro estão no segundo turno. Há aqui em Brasília uma avaliação de um cenário para 2026 sem Lula e sem Bolsonaro na chapa. Será um novo momento da política, né? Só que por conta da justiça eleitoral, né, que condenou por conta de uma reunião com embaixadores, que é um absurdo, e o outro mais é por conta de não querer perder a eleição, que está... eu acho que houve uma fadiga de material do Lula e que está inviabilizando. Senador, eu já falei isso e me ligaram dizendo assim, olha lá do Palácio, dizendo assim, olha, você está correto, o Lula não está muito animado, não, mas a Janja não quer deixar de ser primeira dama do país, não. Ou seja, tudo pode acontecer. É engraçado porque em tempos normais nós já teríamos uma bússola ali mais ou menos apontada de quem seriam os principais candidatos para 2026. Falta muito pouco tempo em política. Eu acho que o candidato, se o Lula não for candidato, já está escolhido, que é o Haddad, pelo que eu conheço, Está sendo preparado para isso. Daí a ciumeira e a briga no Palácio. No início começou o Rui Costa, Haddad, eu acho que o Haddad se consolidou, Padilha, mas hoje o Haddad está consolidado. Eu acredito que... E a grande dúvida é se o presidente Bolsonaro vai conseguir tirar essa inelegibilidade, se Deus quiser, ele vai conseguir. Se não conseguir, ou ele vai apoiar o Tarcísio, o Ratinho, a Tereza, ou um dos seus filhos. O senhor já defendeu a candidatura do Tarcísio, né? Não, eu achava que se o Bolsonaro não for candidato, ele é o candidato mais forte. Mas hoje, com o enfraquecimento do presidente Lula, dessa viagem, eu acho que qualquer nome, e a pesquisa está dizendo isso, né? A Michelle já ganha do Lula no segundo turno, coisa que não acontecia. Tarcísio ganha. E os filhos que eu testei o nome do Flávio há uns 6 meses atrás, ele sai igual o Tarcísio na pesquisa. O Flávio Bolsonaro? Então ele é muito forte, o sobrenome é muito forte. Então, acho que qualquer nome, principalmente se for crescente esse sentimento de injustiça contra o presidente Bolsonaro, que as pessoas não entendem como é que um líder de milhões de brasileiros não pode ir para a urna por conta de uma reunião com embaixadores. Então, esse sentimento de injustiça vai ser muito forte. São 2 condenações. Eu costumo dizer, senador, que quem mata político, quem acaba com vida política é a falta de votos. E não é o caso, né? Não, caso é excesso de votos. A gente vê por onde passa. Que você vê agora, pela primeira vez, nós temos pesquisas que o Bolsonaro ganharia do Lula fora da margem de erro, 5 pontos.
Isso nunca aconteceu. O máximo que dava era 1 ponto, meio ponto. Então está havendo um descolamento, isso é muito forte. Pois é, senador. No Congresso Nacional, 2 assuntos estão mandando os bastidores. O primeiro é a solução das emendas parlamentares, que nós vamos falar daqui a pouco. E o outro é a anistia. Essa anistia, ela poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria uma anistia muito mais ampla. Mas a impressão que eu tenho observando é que essa anistia será apenas parcial para evitar o exagero das penas, é isso? Não tenha dúvida, até porque são assuntos diferentes. O que nós defendemos lá no Congresso é a anistia para os direitos políticos do presidente Bolsonaro. Esse é um projeto que eu até sou autor. E tem um outro caso que trata da diminuição, eu acredito, porque eu acho que não tem pura e simplesmente anistiar as pessoas que depredaram prédios públicos, quem vandalizou, essas pessoas têm que pagar como por vandalizar os prédios públicos, por depredar os prédios públicos. Não penas absurdas de 17 anos para uma pessoa que foi lá e quebrou um vidro, vai pegar 17 anos, que é muito pior do que quem matou as pessoas. O homicídio é 8 anos. É uma coisa louca isso, né? Isso é inadmissível. Eu acho que nós temos que modular, mas a pessoa tem que pagar por depredar, indenizar os cofres públicos. Eu acho que isso é o correto e é isso que nós iremos votar no Congresso Nacional. É preciso dizer que ninguém está sendo condenado a 17 anos por quebrar o patrimônio público, coisa horrorosa. São 5 condenações, os que foram condenados a mais de 17 anos de prisão, que dão, somados, né, formação de quadrilha, porque se fosse levar em conta, se for por quebrar prédio público e invadir, o bolo já tinha estar penalizado para mais de 100 anos de cadeia. Então, olha que loucura isso. Então, assim, é uma soma de condenações que chega aos 17 anos. E essa anistia iria anular, por exemplo, a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, né? Aí reduziria. Eu acho que se for comprovado, né, com provas, um julgamento isento, que alguém tentou contra a democracia, planejar um golpe, não, isso é uma coisa diferente. Aqueles pobres coitados que foram ali, que estavam naquela praça ali, que tem gente ali que chegou e se ajoelhou e rezou e está condenado, pelo amor de Deus. Isso são pessoas que eu te perguntar, eu costumo até em algumas entrevistas eu pergunto, você sabe o nome de alguém lá? Não tem um líder, não tem nada, são inocentes essas pessoas que foram levadas por falta, muito mais da inércia da polícia que se omitiu ali, que é uma coisa que faltou ser explicada, porque que as forças policiais não impediram aquilo, as forças policiais que estavam lá dentro do Ministério da Justiça, que não impediram aquele absurdo, do que por essas pessoas tentaram dar golpe. Isso não aconteceu e a nossa democracia ela é mais do que saudável e não ia permitir jamais que isso ocorresse. Os líderes realmente não estavam naquele momento ali, né? Eles estavam exatamente fora da situação do dia 8 de janeiro. Senador, se houvesse, por exemplo, o impedimento da posse do presidente Lula, ou houvesse uma quebra democrática, o senhor apoiaria? Jamais, jamais. Eu fui uma das pessoas que defendeu que nós começássemos a transição o mais rápido possível. Graças a Deus ela aconteceu. Isso aí não poderia acontecer jamais. Nós não temos... Maria, olha, você que é um homem já antigo, aqui na vida pública, por que acontecia golpe de Estado lá num Estado do tamanho do Brasil? Porque não tinha rede social, você fechava 2 canais de televisão, você deixava a população sem informação. Hoje não tem mais como se dar golpe num país como o nosso, impedir que as pessoas não iam aceitar ter seus direitos políticos, direitos de acesso à informação, censura com rede social. Isso não tem mais como, graças a Deus, de acontecer num país continental como o nosso. Eu ouvi de um ministro, na época, ainda no governo Bolsonaro, dizendo o seguinte, ele prenderia o ministro do Supremo, tá? Aí o outro ministro reclamaria, ele prenderia o outro. Aí o presidente do Congresso entraria, ele prenderia... Onde isso vai parar? Não tem como. Não para nunca. Então, assim, o senhor não houve essa ideia? Não, de jeito nenhum. Olha, o senhor não foi procurado? Civil, não fui procurado, não participei, não vi isso. E tenho certeza da inocência do presidente Bolsonaro. Ele jamais ia permitir. É um homem que ganhou suas eleições sempre no voto popular. Se Deus quiser, e essa delação do Cid, do ajudante? O Cid, em minuto nenhum, disse que o presidente Bolsonaro participou de tentativa de golpe.
pelo menos a delação que eu tenho acesso, ele nunca falou que o presidente Bolsonaro participou de golpe. Ministro, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, aquilo ali, o Palácio, é um desafio, né? É verdade, foi uma o poder, escola. todo o poder, né? Ele tem disputas, cotoveladas, né? Faz parte, né? Eu tentei dar o meu melhor, cheguei na época muito complicada daquele governo, tentei dar o meu melhor, acho que dei uma estabilizada, né? Até usei do amortecedor para tentar que essas disputas dos poderes, eu tive um diálogo permanente com pessoas do Supremo, do Legislativo, e consegui, quase que deu certo, por muito pouco nós não ganhamos aquela eleição. Por pouco. Fizemos um trabalho que para mim é o melhor governo da nossa história, porque nenhum presidente enfrentou uma pandemia e nós conseguimos proteger o povo brasileiro, vacinar toda a população, proteger as empresas, em que você vê um caos econômico de hoje pior do que no tempo da pandemia. Então, eu acho que nós tivemos um extremo sucesso graças à liderança do presidente Bolsonaro. Muito bem. Senador, o senhor já foi deputado, né? Tem um trabalho muito intenso aqui no Congresso sempre. E as emendas parlamentares, antes, ninguém nem ligava muito para a emenda parlamentar, porque era autorizativa apenas, né? Mas agora não, é impositiva. O parlamentar tem uma cota, e isso é muito importante. Tem muita gente reclamando de fora, dizendo, olha, está difícil de ser candidato a deputado, porque os deputados estão no poder, com dinheiro, com emendas. O senhor acha que as emendas parlamentares são próprias para um regime assim, um regime como o nosso? Não tenho dúvida. Por isso que eu defendo que o mais rapidamente possível a gente cumpra a determinação do Supremo da questão de transparência. Coisa que eu tenho mais orgulho é chegar numa cidade lá em Morro Cabeça Tempo do Piauí. E mandei anunciar, ver a minha obra, ver que as pessoas fiscalizam. Eu não entendo essa questão de não dar publicidade. Nós temos que dar publicidade, saber quem mandou, quem executou, para as pessoas acompanharem. Isso é fundamental. Eu sou favorável que se implemente aquele discurso do Hugo Mota lá da Câmara. Transparência total. Não só no Legislativo. Tem que se ter transparência total no Executivo, no Legislativo. Né? Essa história de dizer que não pode, por conta de segurança, os gastos públicos, sendo recurso público, tem que estar no portal da transparência 100% do recurso. Você pegar um cartão corporativo e decretar 100 anos de sigilo, isso é um absurdo, um assinte que não poderiam permitir jamais. Senador, agora nessa última reunião de prefeitos aqui, eu vi filas de prefeitos muito maiores no Congresso do que nos ministérios, né? A força, graças a Deus, eu acho que quem Os mais... ministros ficaram tranquilos. Eu vou lhe ser muito franco. Lá na minha Pedro II, lá no Piauí, é minha terra, eu duvido que um tecnocrata de Brasília saiba mais o que é que tem que ser executado lá do que eu, que os prefeitos, os vereadores, as pessoas que vivem lá, ou a população mesmo. Nós temos que descentralizar esses recursos mesmo, ter uma real representatividade. Eu achava que grande parte desses recursos não tinham que estar nem em Brasília, tinham que estar lá nas prefeituras. O senhor ganhou em quase todos os municípios, foi bem lá, perdeu em acho que pouquíssimos, né? Foi bem lá. Acho que nós tivemos uma grande vitória. Hoje, a nossa base política, nós temos já o apoio dos 224 prefeitos, nós temos o apoio de 208 prefeitos já. Vamos chegar muito próximo de quase todos os prefeitos, porque nós tivemos uma atuação muito forte, levando benefícios, obras. E eu tenho procurado prestar conta do meu mandato, de tudo que nós levamos para o Piauí a cada dia. Muito bem. Olha, nós falamos aqui de parlamentar, funcionamento da política e tem o funcionamento dos partidos políticos. Houve uma mudança. Nós chegamos a 34 partidos políticos e 70 outros estavam prontos para regularização no Tribunal Superior Eleitoral. Agora veja se existem cento e tantas ideologias políticas. Não. Partidos se transformaram em balcão de negócios, né? E agora não. Os partidos estão muito mais concentrados, né? O presidente de um partido político me falou, o Kassab, Gilberto Kassab, me disse que seriam 9, eu acho que nem 9, viu, vão restar. Eu acho que vai haver grupos, né, contando federação. As federações, eu não acredito que vai passar de que isso, de 9, de 8. 9, né, em 2026. Eu acho muito difícil, a grande parte de partidos até históricos vão encerrar a sua atuação em 2026. Isso é bom, senador? Eu acho muito bom. Muito bom, as pessoas hoje têm que ter uma vida mais partidária. Grande parte desses partidos aí era um partido que o presidente carregava numa mala.
Você não tinha menor acesso e tinha direito a fundo, direito a tempo de televisão. Você via cada figura na televisão que não tinha a menor representatividade, que virava, era meme, era coisas engraçadas, figuras que não tinham representatividade e denigriu a imagem da política, no meu ponto de vista. Pois é, e há uma previsão, os partidos estão apostando muito no Congresso Nacional. É uma estratégia inteligente e importante para poder futuro. Qualquer que seja o próximo presidente da República, que a gente não sabe quem será, mas nós sabemos que conheceremos, porque a gente está no dia a dia da política, vai depender do Congresso Nacional. E uma estratégia que os senhores estão fazendo é muito importante, que é a eleição de mais de 40 senadores. Acho que se o presidente Bolsonaro implementar o que está me dizendo, que cada estado ele vai ter uma pessoa de sua confiança e mais um aliado que ele confie, o presidente Bolsonaro vai eleger mais de 40 senadores. Com somados os 14 que ele já tem, que só vence o mandato em 2030, o cenário do próximo Senado será um Senado de centro-direita muito forte. Pode chegar à presidência do Senado, né, mudar a presidência, que com um grupo de senadores assim muda completamente. Desde o MDB, se isso acontecer, eu não vejo uma hegemonia tão grande. Eu acho que o que vai acontecer é o Davi migrar para esse lado e ter uma atenção muito mais forte às pautas para conseguir ter o apoio daqui a 2 anos. Você está gostando ali dos primeiros passos dele? Muito, muito. O Davi tem um diálogo. Houve agora uma interlocução muito forte do Davi e do Hugo Mota, isso é muito importante. Eu acho que as duas casas têm que estar unidas. É um sinal muito forte para o Executivo e para o Judiciário, essa interlocução e essa unidade dos dois. E eu estou muito empolgado. Davi hoje relatou na nossa reunião que está com uma interlocução perfeita com o Hugo Mota. É interessante que eu percebi que nesta eleição da mesa diretora, essa nova mesa diretora da Câmara e Senado, houve uma união do Congresso Nacional. Não só a disputa pela presidência, mas dos cargos das mesas diretoras. Tradicionalmente, existiam disputas ali que ninguém prestava muita atenção, mas que eram disputas pesadas entre partidos, né? Dentro do próprio partido, por cargos na mesa diretora. E houve uma pacificação. Essa pacificação fortaleceu o Congresso Nacional, né? Empoderou o Congresso Nacional. E pode ser uma resposta maior ao Supremo Tribunal Federal e a temas que estão ali sendo discutidos? Eu acho que nós não temos que ver isso como resposta, mas uma afirmação de que nós estamos unidos. Num país tão polarizado, só se fala em disputa entre poderes, entre brigas políticas, você ser capaz de eleger quase por unanimidade o presidente das duas casas, os membros da mesa diretora completa. Amanhã nós vamos ter todos os presidentes de comissão também sendo eleitos dessa forma. Isso é uma sinalização muito positiva de união e fortalece muito a posição dos presidentes das duas casas na interlocução e respeito aos poderes. Nós não temos que tirar atribuições do Supremo ou do Executivo, não. Nós temos que ter respeito às duas casas e que eles respeitem a Constituição. Seria mais ou menos assim, a grosso modo, dizer, olha, nós brigamos aqui entre nós, mas quando se trata de um debate externo, uma briga externa, nós estamos unidos? Não tenho dúvida. Acho que, volto a lembrar o discurso que o Hugo fez, a praça é dos 3 poderes, não é de 1, nem de 2, nem de 3. É um momento de das 3 poderes seguirem as suas atribuições, como manda a Constituição. Hoje há desequilíbrio, senador? Existe. Eu acho que existe um excesso de protagonismo e ativismo judicial muito forte no nosso país. Eu acho que isso não tem feito bem a nossa democracia. O fim da coligação partidária, essas mudanças, elas podem recuar? Porque eu estou vendo partidos aí falando em mudar a cláusula de barreira. Isso é impossível de acontecer. Isso é um caminho sem voto, isso é muito bom para a democracia. Quem tem que estar lá no parlamento é quem tem voto, quem tem representatividade. E isso é um caminho sem voto. Então nós vamos para 2026 com as regras atuais. Essas regras funcionaram na disputa municipal? E eu acho que ela pode ser aprimorada para o futuro, mas não para 26. E não no intuito de aumentar essa balbúrdia partidária e trazer pessoas que não têm representatividade, ou partidos que não têm representatividade. Tá. O progressista, mesmo com essa força, não lança candidatura própria, né? Que não, nós estamos aguardando, nós temos um nome que seria o nome
da senadora Tereza, que poderia ter o apoio do presidente Bolsonaro. Eu gostaria muito que ela fosse a nossa candidata. Esse país seria outro com a presidente Tereza Cristina, né? A ex-ministra e agora senadora. Foi a melhor, forte, né? Foi a melhor ministra da história desse país, da agricultura. Mas isso é muito fatalmente, depende muito do apoio do presidente Bolsonaro. Eu vou lutar, isso não é uma decisão minha, que no nosso partido a gente apoie o candidato que seja escolhido pelo presidente Bolsonaro. Muito bem, senador. Senador, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Foi uma conversa boa com alguém experiente na política e que mostrou aqui como funciona exatamente o jogo do poder aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com você. Espero estar em outra oportunidade. Sim, sempre. É isso aí. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.